Meus filhos, francamente, eu tenho boas vibrações. Sabe Deus? Porque eu recebi tanta força. E nós estamos, agora eu sinto a realidade de Patita Branca, a realidade da força de cada mestre. Salve Deus, meu filho. O fato é que eu tive na situação que vocês sabem, que eu não esperava absolutamente que eu chegasse o fim desse mês. E, no entanto, todos os domingos, eu vim aqui e nós realizamos um trabalho da alta magia, nosso Conjastri. E aqui na presença de vocês, eu subia até o salão, encantado, e fazia tudo como se você estivesse lá comigo. Eu fiz para a vida material. Agora, quero que vocês saibam, quando eu falo vida material, não é a vida material financeira somente. É o material, é o centro nervoso, as nossas enfermidades. Entendeu? As coisas nossas, daqui da terra. Esse caminho absoluto nosso. E vocês estão vendo o resultado. A primeira que foi beneficiada fui eu. Porque, não sei como, houve uma transformação na minha vida, no meu centro nervoso. Graças a Deus. De forma, meus filhos, que agora nós vamos, com a vontade de Deus, nós vamos realizar todos os pontos iniciáticos que ainda estão faltando. A confiança e a certeza disso, eu vi pelo Patita Branca, Jesus, que já desceu hoje um amacê em nosso favor, em cima do templo, pelos olhos que eu entreguei a Jesus, foi a coisa mais linda que eu vi em cima do templo até hoje. Uma cruz solta, como aquela estrela que nós chamamos, a estrela testemunha, que testemunhou todas as nossas vidas. E depois aquela macê, como um arco-íris, cheio de cores, rosa, milhões de ciclos
círculos assim em cima dela. Está aí conosco. Eu vi, está aí. Agora eu não estou vendo. Eu vejo, depois eu não fico vendo. Eu preciso me concentrar para poder ver outra vez. Mas tenho certeza que está aí em nome de Jesus. Salve Deus. Essa é uma das realizações da misericórdia de Deus com esse povo jaguar. Agora, esse trabalho é para nossas vidas materiais. Nesse trabalho, nós vamos chegar a receber as coisas que nós queremos. E outra coisa, queremos e podemos. Outra coisa que esse trabalho nos dá é o seguinte. Nós, pela força do nosso karma, nós muitas vezes ficamos, as pessoas, nós chegamos perto de uma pessoa, as pessoas sentem impacto, sente a pessoa antipática, a pessoa mal assistida. Ele não tem emanação e ele vai perdendo as coisas boas que ele deseja na vida. Se ele vai se empregar, aquele emprego é dele, ele chega lá, muitas vezes ele é o primeiro de um concurso, mas ele é uma pessoa indesejada. As pessoas não têm ele assim na força vibratória de quem pode fazer qualquer coisa. Vai perdendo esse trabalho e que a gente fique realmente emanado e ionizado de qualquer corrente negativa e possa se anodizar de uma força física que é alta magia, é como uma força elétrica que nos ajuda em todos os caminhos da nossa vida. Eu estive observando isso num doente no distrital essa semana. Ele sofreu um desastre e estava na cama. Aliás, no pronto-socorro. Ele foi tão emanado naquele domingo retrasado. Toda hora ele tinha uma assistência de alguém com ele. Toda hora alguém entrava no quarto. O médico, a enfermeira. Então, eu fiquei feliz. Eu fiz uma visita espiritual. E fiquei feliz em ver que o trabalho já estava fazendo muito bem. Vocês compreendem? Não é que esse trabalho vai tirar sua vida kármica, mas ele dá uma coisa especial dentro da gente. Deve ser isso que eu sinto. De estar sempre feliz e alcançar as coisas que realmente eu preciso. Salve Deus, meus filhos. Agora, meus filhos,
Vamos falar um pouco nas incorporações. Salve Deus. As incorporações estão maravilhosas. Os doutrinadores estão muito bem, mas vamos sacudir depressa alguma gota errada que está penetrando nas manifestações. Por exemplo, o doutrinador tem que estar muito alerta. Ontem, uma moça que precisava desenvolver veio do adjunto, trazida pelo mestre do adjunto Yucatán, para conversar comigo e desenvolver, e uma entidade avisou a ela que ela não devia mais desenvolver, que tinha que passar 7 semanas para poder desenvolver. A moça é uma advogada e ela ficou assustada. Entre a mim e o preto velho, salve Deus. Prevalece o preto velho, é claro, não é? Então, eu não podia dizer que o médium estava com a interferência. E eu passei umas horas difíceis. A sorte é que o colega dela, que é o mestre de Yucatán também, veio e disse, não, é uma interferência e tal. E foi difícil para mim. Porque se eu dissesse para ela que o preto velho estava errado, ele desmoralizava todo o trabalho, né? Foi a mesma coisa que eu me vi nessa situação, foi a situação que eu me vi em Vitória. Eu não podia falar nada, porque se eu falasse uma coisa, podia maltratar os outros. Então, foi uma notazinha bem... Mas eu espero que os doutrinadores, porque, na realidade, eu tenho certeza que o médium devia estar um pouco inconsciente. Porque, graças a Deus, a gente fica um pouco inconsciente. A culpa seria do doutrinador, né? Depois avisar com a interferência. Tem uma psicologia especial, uma filosofia qualquer para aquele, né? Tá certo? Porque o médium tem isso. Salve Deus. Outra coisa que eu falei, que não quero médiums aparatos, desculpa. Mulher trabalhando com mulher. Mas eu não generalizei o caso. Tá vendo? Tem muitas doutrinadoras antigas aqui que podem muito bem trabalhar com a outra. Eu não quero, em caso de doutrinadoras novas. Tá certo? Outra coisa que eu vou pedir, que eu até marquei, que eu estou com uma memória muito ruim, é amar mais os outros. Nessa doutrina, por exemplo, há uma certa desmoralização de mestres com mestres. Se vocês soubessem o quanto isso me dói, vocês não fariam.
Salve Deus. Vocês não desmoralizavam ninguém. E há muita desmoralização de mestre com mestre. Isso é uma das coisas que mais me dói, porque toda a minha vida foi unir vocês. Meus filhos nunca brigaram um com o outro. Meus filhos nunca tiveram um gesto assim, um com o outro, 4 filhos que tive. Assim, nem um gesto grosseiro um com o outro. Nunca tiveram. Eles são amigos mesmo. Um respeita o outro. Um respeita o outro. Nunca tiveram um gesto, assim, grosseiro um com o outro. E é assim que eu quero vocês. Não quero. A coisa que mais me dói. Um assina um cartão, o outro não aceita. O mestre faz uma coisa, o outro não aceita. Não aceita por quê? Só quem pode dizer alguma coisa aqui é o primeiro mestre Jaguar, o executivo, de dizer, isso não deve fazer. Ou vamos perguntar a nossa mãe, porque eu ainda sou viva. Salve Deus. Qualquer coisa, eu estou aqui. Olha, o Nestor, esse mestre querido, que trouxe vocês com esse conhecimento que ensinou a vocês a base de toda a nossa vida espiritual, com a centúria, que desenvolve, que fala o que está certo, o que está errado. Eu estava notando, ontem, se deu uma coisa errada na mesa, aliás, essa semana, e ele soube, antes de falar com o mestre, ele veio me pedir uma lei. Ele veio me pedir uma lei sobre o trabalho de mesa. Entendeu? Que é o trabalho de defumação. Se estava certo. Então, meu filho, é muito sério desmoralizar o outro. Fica as entidades, as princesas, que trabalham com esses mestres, eles ficam aborrecidos, principalmente se falando de um adjunto. É muito pior. Não vamos fazer inimigos, vamos fazer amigos. Vamos juntar nossas cabeças, como eu sempre vi pelejando, sempre juntar a minha a vocês. Vocês conhecem a minha vida, a minha procedência, está escrito, está gravado, toda a minha vida. Vocês sabem que na realidade muito pouca coisa eu aceito ainda daqui da Terra. Muito pouco comportamento eu aceito. No entanto, se tratando de vocês, eu aceito tudo. Amo tudo e adoro tudo. Tá vendo? E no entanto, eu nunca vivi muitos comportamentos, eu não conheço, mas se tratando de vocês, eu amo, seja a coisa mais errada, seja o que for, se tratando de vocês, entendeu? Olha, um certo delegado telefonou para mim. Tia Neiva, aqui tem uma moça que dizem que é uma ladra. Está aqui. Mas ela diz que é sua filha. Ainda diz assim, filha de fé. Assim, é filha de santo, um negócio assim. E falei, como ela se chama?
chama fulano e tal. Eu falei, não, ela é minha filha, sim, mas não é verdade não, senhor. Traz ela aqui na ambulância, no carro, pode trazer. Eu tenho certeza. Não, eu me responsabilizo. Na mesma hora eu estava me responsabilizando por um absurdo, né? O negócio era sério. Mas aquela palavra minha se tornou tudo. Foi tudo fácil. Ela veio, não foi verdade. E se foi verdade, só Deus sabe. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, não é? Mas o fato é que se passou tudo em brancas nuvens. É o amor. O meu amor foi tão grande por ela que o próprio delegado, ele acreditou. Foi tudo tão bacana. Entendeu? Depois esse homem foi tão recompensado que hoje ele está muito bem. Todo dia eu penso naquela mentira que eu falei, né? E sempre me lembrando dele ter me ajudado. Mas fomos felizes. De fato, ela deixou de beber e hoje é uma pessoa bacana, sofrida e completamente diferente. Isso tem muitos anos. Salve Deus, meu filho. Outra coisa. Falando nisso, que eu gostaria, e vou lutar agora em diante, para nós ficarmos amigos, irmãos mesmo, vocês um do outro, que nós vamos começar agora do tempo. Quero pedir a vocês ter cuidado com criança aqui dentro, porque agora as coisas são sérias. Não depende de um simples olhar meu para desfazer uma corrente esparsa. Agora pode ser uma força esparsa, que é muito pior. E às vezes, meus filhos, sabe Deus o que nós vamos receber. Quero também avisar vocês que conversando com um professor de História da Universidade de Brasília, ele me contou um fato no livro que existe dos fenômenos de Pitcher. E eu chorei de tanta emoção de ver as coisas se materializando, as coisas que eu não conheço e vejo no espaço e são materializadas aqui. Salve Deus. Salve Deus. Tá bom. Esse detalhe. Isso era o que eu mais estava com vontade de falar com vocês. Todas essas grosserias aqui dentro. Não é só aqui dentro. É onde estiverem. Salve Deus. Eu estou assim porque eu estou preparando para o povo chegar. Que hoje vai vir muita gente lá de cima para fechar esse ciclo para vocês. Já arrumaram o defumador? Salve Deus. Meus filhos, vamos agora nos prepararmos para as vibrações. A nossa conduta doutrinária, um trabalho aqui no templo, com o poder dessa macê, nós podemos conseguir tudo. Mas eu queria contar a vocês hoje a história, a vida de uma cesarina. Salve Deus. Aqui tem uma moça
Aqui tem uma moça que se chamava Regina. Essa moça era uma Nitiama. Uma mocinha bonita. Mas um dia, se consultando comigo, eu vi Regina caminhando em cima de umas mesas, dançando, com um vestido, uma roupa daquela época, e aquela porção de romanos, e essas mesmas carinhas aqui, aqueles imperadores, aquele procurador romano, centuriões. Quem conhece esses filmes de história pode bem analisar. E aquela moça dançava sem parar e eu ficava meio tonta. Olha, eu olhava para ela e ela estava andando e... Tá bom. Essa moça foi ser Nitiama. Mais ou menos no mesmo dia, não sei se no mesmo dia, veio uma moça chamada Sônia. Então, e o mesmo quadro. Eu pensei comigo, porque isso é normal. O dia de consulta, quando são consultas assim, mais sérias, eu noto que vem aquele povo daquela mesma época. Quando elas se levantaram, aliás, uma se levantou, a primeira, que foi Regina, eu vi que ela era doente. Uma doença difícil uma doença muito difícil de acontecer. Essa outra, quando ela se levantou também, eu vi que ela tinha a mesma doença daquela que estava dançando em cima da mesa. As duas que faziam do mesmo quadro, com a mesma enfermidade. E eu fiquei conhecendo os pais e a mãe da outra. Eu já fiquei pensando como seria a cura dessas moças. Bom, a outra não quis trabalhar espiritual. Adoeceu, e a pobrezinha muito infeliz, teve problemas, não podia vir absolutamente aqui, e nem eu mesmo queria que ela viesse, eu cuidei. Esse elo do céu e da terra, das coisas que a nossa origem e a nossa vida aqui. Tá bem? Essa nossa Regina, ela era espécie de uma bailarina e foi ser uma cesarina. Ela se casou com um procurador romano. Ele, apesar de ser um tirano daquela época, ele teve muitas vidas. E agora já estava sendo um cavaleiro e estava levando uma vida maravilhosa no espaço.
Então eu observei que ele, apesar de ser um espírito de luz, ele ansiava pela volta dela. Mas vocês pensem bem o que eu vou dizer, meus filhos. Regina tinha uma dívida muito grande com os pais. Veja como os espíritos vão longe para se encontrar. A mãe e o pai de Regina eram senhores escravos e viviam em Pernambuco. Pernambuco? É Pernambuco? É Pernambuco. Pernambuco. E lá, ele era senhor de engenho. Esse homem era de uma força, de um poder enorme. E Regina, para resgatar, para se libertar, ela veio como escrava. Como escrava dessa família. E essa mãe ela se endividou e acabou assassinando essa escrava com ciúmes do marido. Estão ouvindo? Então, se vocês não compreendem, fala. Porque eu repito. E aqui, ela voltou. Ela subiu. E para libertar um obsessor, que foi o antigo pai, que foi o antigo obsessor, para libertar um obsessor, que foi o antigo pai de Regina, eles fizeram, ela veio já como espírito de luz, como espírito trabalhador, veio no lar daquele casal, daquele senhor de escravo. Peraí, eu vou fazer uma pergunta, você responde, mas responde de uma vez. Vocês estão entendendo? Tá. Tá bom. Estão entendendo mesmo? Tá bom. Então ela veio, fizeram um acordo, e ela veio já nesse século, dessa encarnação, e vieram libertar um obsessor. Então os pais de Regina só libertariam este obsessor com a morte dolorosa de Regina. Regina é a Nitiama nossa. Está compreendendo, tá? Então, o obsessor urrava e muitas vezes o pai dela é mestre de incorporação. Mestre Lua, a Quinta Ureia. Então, eu ali ficava fazendo força para ver se o obsessor baixava. Mas ele nem chegava perto, nem 20 metros, sabe? Da cabeça dele. Porque o obsessor, meus filhos, ele só se liberta, o obsessor só se liberta quando ele se sente vingado.
Ele só volta para Deus quando se sente vingado. Do contrário, ele fica aqui isolado, na eletricidade, urrando, igual um bicho. Salve Deus. Então, eu pedia para ele baixar, eu estava ali. Eu sabia que eu podia segurar até com a mão. Salve Deus. Mas não teve jeito. A Regina, cada dia, foi... Então, eu subi. Falei com o pai Joaquim, muitas vezes. A Sônia, enquanto isso, estava ficando boa. Porque não tinha obsessor e não tinha um livro de ouro registrado como ela. E não tinha a felicidade que a outra adquiriu. Então, a outra foi ficando boa. E eu assustava. Meu Deus, por que que a outra, que não trabalha espiritual, está boa, e a Regina está se acabando? Aí eu comecei a observar. O cavaleiro, aí eu mentalizava. Um dia eu conversando com o pai Joaquim das Almas, sentada no que é meu, eu observei o cavaleiro de longe. E onde ele estava, ele emitia uma luz assim para mim. Aí eu não conhecia a linguagem dele, ele não podia chegar perto de mim. Eu perguntei para Joaquim, olha que lindo aquele cavaleiro. Ele está me dando assistência? Falou, não está te dando não. Falou, foi que é? Foi ele está emitindo aqueles raios para Regina. Ele quer que Regina venha embora. Ele vive só. Ele vive sozinho. Tá vendo? Ele quer que Regina liberte o obsessor, antes dele cair nessa família, estragar tudo, e quer que Regina se liberte do corpo como ela está. De fato, ela saiu, ela estava bonita, sabe? Então ele vibrava nela. Quando ela começava a sentir dor, o cavaleiro vibrava, era a alma gêmea dela. Vibrava e ela ficava bem aqui, passava um dia bem, e ele ficava feliz. Quando o peso nervoso atacava e ela começava a adoecer, ele tornava a jogar luzes e ela melhorava. Mas a vibração boa que ele tinha é que ela não sofresse aqui na Terra, assim, as intempéries do obsessor. Porque a dívida era do pai e da mãe, não era dela. Ela apenas veio ajudar o pai e a mãe. E eu conversando com a mãe dela, foi uma criaturinha que nunca aborreceu o pai e a mãe. Salve Deus. Então, Regina fez a passagem e eu a perdi de vista. Mas, perdi de vista sim. Onde está ela? A Joaquim. E ela foi para tal lugar agora. Onde ela foi? Ela agora está fazendo isso. Ela agora está numa casa transitória. Entendeu? Eu nunca perdi. Diz assim, agora mesmo desencarnou uma mestre, é um espírito de luz. Ela está tão bem, sabe? Mestre Lua. Uma senhora de 50 anos, mais ou menos. Salve Deus. Quando foi essa semana, aliás, no fim da semana, da outra semana, eu passada, e ela está lá. Bom, depois eu tive um encontro com ela
de longe. Ela me disse que estava com muita saudade da mãe, mas que estava muito feliz, que ia ter uma grande surpresa. Ela não tinha visto ele. E quando foi a semana passada, no final da semana passada, que eu olhei, ela já estava com a indumentária dessas guias, não está com a cruz ainda. E já está ao lado dele. Você vê como esse espírito sofreu aqui na terra. E como foi boa. E já está ao lado dele. Mas não vieram onde eu estava. Eu vi de longe. E eu fiquei tão realizada que para Joaquim, eu já ia lá, assim, para Joaquim, filha, o regulamento, tá? E eu parei até um pouco envergonhada. E já ia lá onde ela estava. Uma coisa linda. Uma coisa linda. Estão vivendo toda aquela exuberância que a Legião de São Lázaro dá pra gente. É um lugar de festa, de coisas. Olha, é tão diferente a concepção de lá, assim, pensar nos que morreu no mortinho, entendeu? É tão diferente. A gente tem até vergonha de ficar chorando aqui, né? Quando acorda lá, salve Deus. Então, meus filhos, às vezes, você está sofrendo uma ingratidão. A mulher sofre, às vezes, certas ingratidões do marido, o marido da mulher, dos filhos. Lembre sempre que alguém do outro lado deve estar vibrando com muito amor por você, querendo a renúncia de muita coisa que você pensa que aqui é o bom para você, e você não sabe o que está lhe esperando. Respeite as vibrações. Nunca maltrate um outro, porque respeite a vibração. Não queira ter vibração de ninguém. A coisa que eu mais peço no mundo e que eu mais respeito é uma vibração. Eu não existo uma vibração. E, no entanto, olha, pessoas que eu não conheço vibram em mim, pedindo socorro. Quando eu vejo, eu saio do regulamento do meu corpo, porque existe um regulamento, existe uma lei comigo. Mas quando eu vejo, eu estou lá. Essa noite foi horrível. Eu vi 2 jovens se agarrando, vi quando o outro atirou e vi quando o outro caiu. E eu, na realidade, eu não sei onde eu estava. Só sei que uma mestre me chamava. Tá vendo? E ela está aqui hoje. Deve estar me ouvindo. Mas eu vou a ponto da pessoa me ver. Eu tenho certeza que muitos de vocês já me viram nas suas casas, não já? A vibração, meu filho. A vibração de amor é uma coisa. Agora pense numa vibração contrária em cima de você. Você não faz nada. Vamos respeitar uns aos outros. É tão bacana. Eu vejo todo mundo, uns falam do governo, outros falam disso, outros falam daquilo. E eu fico pensando, só queria que meus filhos todos ficassem satisfeitos com o que têm. Nunca vi um filho meu reclamar de nada. Porque nós temos, o que nós temos
Nós é que escolhemos vir para cá, não foi? Você que pediu para ficar ao lado daquela pessoa, para sofrer, para ajudar. Agora, tem uma coisa. Você vem. Eu pedi a Deus para vir nessa encarnação, receber tudo isso. Mas não foi de mão beijada, não. Os ministros lhe mandaram para você poder libertar sempre um obsessor, ou 2 ou 3, sabe Deus. Tá? Feliz a pessoa. Eu vi o mestre e vi para João também no sermão, dizendo, feliz as pessoas, da pessoa que vem aqui na terra e liberta pelo menos um obsessor. Tá vendo? Que liberta ao menos um obsessor. O obsessor, além dele ficar vibrando em cima de nós, porque o obsessor, ele é difícil pelo seguinte, ele quando morre, o homem quando morre, assim, no ódio, tá vendo? Ele fica tão leve que ele não fica perto da pessoa, ele sobe. Salve Deus. E a dificuldade, ele só tem uma coisa, olfato. Pelo cheiro é que ele, mas fica cego, fica assim. Salve Deus. Chegou o povo. Pois é, meus filhos. Eu quero trazer todos que foram, e mesmo algum caso de vocês por aqui, eu quero trazer o resultado aqui para vocês. Todo domingo, se Deus quiser. Em vez de eu ficar vendo aquela porção de casa que passa por mim, daquele povo que vem da terra, olha o que vem da terra, que vem daqui. Tá vendo? Eu já vou vendo de vocês, que vocês vão acertando o que é seu. Muitas vezes você vê um comportamento de um homem, um comportamento errado. Você vê ele larga a família, ele sai, ele se enrosca, volta para a família. Você sabe o que é isso? Não é o comportamento, ele é um homem bom. Entendeu? São vibrações. Alguém está vibrando um obsessor do alto que esse homem não tem controle. Muitas vezes perde a razão. Não tem religião, né? Se tem religião, não segue, verdade? E assim, meu filho. Vamos levar nosso pensamento a Jesus e o povo está aqui. Outra coisa que eu quero avisar vocês. Pai Santa Branca me chamou a atenção. Por quê? Me chamou a atenção porque a nodização é na lua cheia e é à noite. E eu, companhia de vocês, tá vendo? Vamos fazer domingo, meus filhos cedo para casa, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Parece que a nodização vai ser sábado, né? Desculpa. Vai ser quinta-feira. É feriado. Eu acharia que devia ser quarta-feira à noite. Porque quinta-feira já perde. Não já? Que hora que ela nasce quarta-feira? Meu telefone aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, meu filho, é dia 17. É dia 17? Isso.
É quarta-feira. Agora meu filho sabe que nós temos 2 amacê para trabalhar. Graças a Deus. Agora vamos ver os fenômenos físicos. Eu gostaria quarta-feira à noite porque o dia 18 é feriado, não é? Agora, do contrário, nós vamos fazer a noitação sábado à noite, porque domingo é feriado. Quem duvida que não é feriado? Quem duvida que não é feriado? Quarta-feira está fazendo o quê? Sabe por quê, meu filho? A nossa corrente, eu não estou vendo assim um resultado como eu quero. E essas coisinhas é que estão nos atrapalhando. Então a nossa ação vai ser quarta-feira, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos fazer direito, né? A gente já... é à noite. Olha, tem que ser lá para as 9 horas, porque sai de serviço. Agora precisava pedir esses ônibus, né? Mas vai acabar lá para as 2, hein? Começando 9 horas da noite, 11h30. Tá. Coitadinha, tão inocente. Não deixa que a gente se acerte, né, filho? Uma vez por mês. Outra coisa também que eu sei que ninguém vai gostar. E são as escaladas. As escalas. Tá? As escalas, nós vamos fazer uma escala de mestre Sol e mestre Lua. Esse dia estão fazendo estrela com uma consagração. Tá? Uma consagração. É demais, né? Porque não tem mestre. Não é por nada, não. Tem comandante, não tem mestre. Tá? Agora tem espírito. Tem espírito tem demais. Tá? Tem muito espírito lá. Salve Deus. Salve Deus. Você sabe que eu fico pensando, a gente tem que estar em dias, hein? A gente tem que estar em dias. Vocês vão ter tanto impacto. Esse que eu tenho, de me encontrar com esse povo do exterior, como diz Mantilho, Deus da dimensão. Mantilho fala que é do exterior. Salve Deus. Vocês vão ver. Não se esqueçam que é a elevação do doutrinador. Daqui uns dias vamos fazer uma ordem. Salve Deus. E vocês vão ter conhecimento que o médium nunca deve andar sozinho. Salve Deus. Porque as coisas, quando começarem, vão ser fortes mesmo. Salve Deus. Vamos levar o pensamento a Jesus agora. Vamos fazer uma limpeza no plexo.